Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui do Julius Baer Meltwater 2022. Já vimos na partida anterior Magnus Carlsen vencendo Arjun Erigaisi, o prodígio indiano, e se tornando campeão da Julius Baer Meltwater 2022. No entanto, a gente também quer ver outras partidas aqui da final, né? Então eu trouxe mais uma partida entre o Carlsen e o Arjun Erigaisi. Falando em Carlsen, saiu no Fantástico, né? Ontem na Globo e tudo mais, a matéria aí sobre Carlsen e Hans Niemann, né? A polêmica toda e tudo mais. E vamos ver, o Magnus Carlsen ficou de se pronunciar essa semana, né? Então vamos aguardar aí para que ele traga possivelmente fatos, finalmente, porque até agora tudo que a gente tem são insinuações, né? Então estamos aguardando aí com muita atenção o Magnus Carlsen, o pronunciamento que ele vai fazer essa semana aí, na expectativa de que traga algo concreto. Porque se não trouxer, vai continuar no mundo das insinuações, né? Então vamos esperar aí um pouco mais aí para comentar sobre isso. Muito bem, vamos trazer aqui mais uma partida por enquanto então da grande final. Aqui Magnus Carlsen contra Arjun Erigaisi, vamos lá. Magnus Carlsen tem as peças brancas, aqui lembrando o ritmo de jogo, 15 minutos aí para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo a cada lance, tá bom? E antes de começar o vídeo, uma dica para você que quer melhorar no jogo de xadrez, quer ficar bom, quer ganhar mais partida, quer ganhar rating, quer se sentir ali evoluindo no jogo, né? E que é tão difícil evoluir, mas existe um método certo, existem conteúdos que podem te ajudar. A gente tá com um combo aqui de 10 cursos com o Grande Mestre André Diamante, tá? Você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo, vai aprender sobre abertura, cálculo, meio jogo, táticas, finais, enfim, muito conteúdo aí pra você melhorar no jogo. Aproveita, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada. O Magnus Carlsen aqui abre com a abertura inglesa, C4. E depois de cavalo em F6, cavalo C3, G6, e o Carlsen manda a bala com o lance E4. E aqui ele está dizendo o seguinte: as casas claras são minhas, né? Todo mundo aqui dominando as casas claras. Ok, o Erigaisi fala, beleza, eu quero um pouquinho das casas escuras. D6, D4 aqui, bispo G7. E a gente tem então uma Índia do Rei aqui, né? Uma defesa Índia do Rei sendo jogada pelo Arjun Erigaisi. Olha aí, jogadores de Índia do Rei, vamos ver como é que o Carlsen vai jogar. E ele joga então com F3, a variante Semish. Aí, que inclusive tá no combo, tá? Se você quiser, tem o curso de defesa Índia do Rei, tá incluindo aí tá incluído no combo com o Grande Mestre André Diamante, tá? Inclusive cobre essa variante Semish aqui. Vamos ver como segue Roque. E agora bispo G5 foi a escolha do Magnus Carlsen. C5 pelo Erigaisi atacando o centro. D5 avançando, H6 questiona o bispo volta para casa de E3. E aqui o Carlsen satisfeito por ter provocado esse avanço de H6, que será um alvo possivelmente no futuro. O E6 foi jogado, dama D2 imediatamente ataca o peão, e aqui E por D5, opa, assumindo riscos aqui o Erigaisi, legal essa variante aqui, né? E aqui realmente não dá para o Magnus Carlsen, seria muito ruim jogar um bispo por H6 agora, porque estaria levando o lance D4, depois de cavalo D5 o cavalo toma, por exemplo, enfim, várias continuações são possíveis, mas essa seria a mais padrãozinha de todas aí. E aqui com um bom jogo para as negras, né? Podem seguir aqui com torre H8 e, enfim, as pretas não tem nada de errado e as brancas aqui tem que tomar cuidado. Vão fazer roque na ala do rei? Cuidado, a coluna H tá aberta. Vão fazer roque na ala da dama? Cuidado, tá exposto, né? Então seria uma boa variante para as negras aqui. Por isso o Magnus Carlsen simplesmente joga C por D5, mantendo a ameaça em H6. E o Erigaisi joga o lance cavalo de bem D7, né, galera? Galera, é sofisticado sim, né? É sofisticado sim. Porque você fala assim, cara, 90% dos jogadores faria um lance como rei H7 aqui nessa posição, né? Isso aqui é padrãozaço. E não seria bom mesmo. O Erigaisi vai para esse lance aqui, cavalo de bem D7, deixando o peão de H6. E por que ele tá fazendo isso? Por que o Magnus Carlsen não captura agora esse peão? Ele não o fez. Por conta, galera, olha, essa turma aí é demais, né? Quem que você jogaria de negras aqui pra castigar? Te digo que as pretas jogam e ficam muito bem aqui nessa posição, né? E aqui tem o tema, galera, da dama vindo para H4. Eu espero que você tenha visualizado esse tema tático, né? Então aqui como é que você faz para ativar esse tema tático? Você jogaria cavalo por E4 aqui, olha que bonitinho, né? Bonitão. Aqui atacando o cavalo e a dama, aí depois de um lance como cavalo por E4, você joga dama H4 com cheque e vai recuperar a peça na sequência e vai ficar bem aqui. As negras não tem nada a temer numa posição como essa, né? Legal, né? Bacana. Então o Erigaisi não tá entregando peão coisa nenhuma aqui. Ele tá muito ligeiro, segue desenvolvendo, e o Carlsen também
O impressionante é que o Carlsen joga ao toque aqui, cavalo H3, né? Quer dizer, os caras conhecem já tudo isso, né? Impressionante. E o Erigaisi segue com A6. Quer dizer, o tema continua existindo, né? O tema continua existindo, o bispo por H6 continua levando o cavalo por E4. Lindo isso. E aqui, cavalo F2. O Carlsen fala, agora sim eu tô ameaçando lá em H6. E agora sim o Erigaisi faz alguma coisa. Poderia jogar rei H7, preferiu jogar aqui H5, tá bom? Porque agora não tem mais cheque aqui em H4, né? Legal. Seguimos aqui com A4, Magnus Carlsen controlando aí a expansão do Erigaisi na ala da dama. E aqui torre B8, dizendo eu quero sim jogar B5. Magnus Carlsen segue com bispo E2, cavalo E8, agora solta, né? Sai aqui da frente do bispo. Roque foi jogado em cavalo C7, dando reforço aqui para casa de B5. Aqui bispo G5 foi jogado pelo Carlsen. Primeiro, jogando a dama para o lado, olha que interessante esse lance, né? O Carlsen poderia jogar aqui um lance bispo H6, por exemplo, seria um bom lance aqui na posição, tentando trocar esse poderoso bispo das negras. Mas por que não jogar primeiro a dama para fora aqui da defesa do cavalo? Olha só, que legal esse tema, né? Jogar a dama um pouco mais deslocada aqui, né, da posição, e depois joga o bispo H6, bispo toma e dama toma, né? E agora o cavalo aqui tá solto. Isso é um problema? Pode ser um problema no futuro. As pretas não querem jogar tanto esse B5? Não vai abrir essa coluna A? Pois é, as brancas vão ganhar um tempo para dobrar as torres, né? Então é impressionante os detalhes, as sutilezas com que o Magnus Carlsen joga. Bispo G5 primeiro, depois bispo H6, né? Partida seguiu com B5, o lance tão sonhado pelo Erigaisi. E aqui, galera, os computadores dizem que daqui pra frente as pretas começam a ter problemas. É impressionante você dizer que B5, um lance tão natural, tão... Cara, é o lance que você tem que jogar, é o lance que você quer jogar. Não, esse lance você vai ser castigado pro resto da partida agora. Teria que ter jogado dama em E5, com ideias de poder voltar a dama para G7, num possível F4, voltaria a dama para G7, se o Carlsen evitasse as trocas, aí sim B5, com a dama já ajudando lá na posição, e aí esse peão toma, cavalo toma, para não perder o tempo com torre A7 lá. Aí depois de cavalo toma, peão toma. Se as brancas insistirem com o ataque na ala do rei, as pretas teriam um contra-jogo na ala da dama. Isso aqui é bizarro, né? Coisa de computador. Torre A7, B3, a única linha que não daria problemas para as negras. E se peão toma, por incrível que pareça, as pretas se seguram. Mas eu vou te falar, mesmo uma posição como essa, tem que ser esse computador para segurar uma posição como essa, né? Porque é difícil, galera. É difícil segurar, né? Aqui, de repente, as brancas vão criar um peão passado, vão trazer o cavalo aqui tá cravado, né? Então, assim, mesmo assim seria difícil, mas os computadores dão que aqui tá equilibrado, tá? E seria a única maneira de equilibrar. Então, resumindo, como é difícil jogar contra o Magnus Carlsen, né? Você tem que achar linhas de computador e se você não achar, você vai perder. E aqui o Erigaisi joga B5, que é um lance extremamente natural. E o Carlsen olha pra isso e fala, errou. Vamos ver isso daqui. A por B5, torre A7... Eu falo, ok, tá atacando o cavalo, mas aqui as pretas têm B4, o único lance da posição, muito bem jogado pelo Erigaisi. Também atacando aqui o cavalo. Torre por C7 foi jogado pelo Carlsen, B por C3, capturando a peça, e agora B por C3 aqui pelo Magnus Carlsen, né? Temporariamente o Carlsen tem um peão a mais, mas o Erigaisi segue agora com torre B2, um excelente lance, atacando o bispo. Aqui torre em E1 protege e dama em E5, olha aí que bacana, trazendo uma pressão para cima do peão também de C3. Dama C1 foi jogado pelo Carlsen, ataca a torre, protege o peão, e agora a torre B3 reforça o ataque para cima do peão de B3, mas cavalo D1 aqui pelo Carlsen, segurando a rapadura, mantendo seu peão a mais. Erigaisi segue com ataque na ala do rei com H4, e o Magnus Carlsen segue com bispo C4, tirando a torre daí. A torre volta para B8, aliviando a pressão para cima do peão de C3, e agora F4, o Magnus Carlsen vai para cima da dama, que volta para casa de F6, e o cavalo, satisfeito por ter cumprido já o seu papel, volta para casa de F2. Torre E8 pelo Erigaisi, pressão no centro, Magnus Carlsen segue com E5 de qualquer maneira. A dama atacada volta para casa de D8 com um tempo sobre a torre, mas a torre volta para casa de C6, pressionando o peão de D6. D por E5 foi jogado e aqui o Magnus Carlsen segue com F5, exclama duas, galera. Esse é o ponto todo, o Erigaisi recuperou o peão, né? O Magnus Carlsen acabou de devolver o peão aí pra ele. No entanto, F5 agora estoura a posição. G por F5 e agora dama em H6. Como é que segura esse ataque aqui do Magnus Carlsen, né? Então aqui, potencialmente um ataque aqui, a torre pode vir, temas de sacrifício, enfim, checkmate, a outra torre subindo, o cavalo chegando.
É muito difícil de segurar essa posição. E o Ehrgeiz vai para o único lance da posição, cavalo em F8. Carlsen segue com torre em F6, aqui já com pressão em F7. Todo tipo de tema de sacrifício começa a existir, mas o Ehrgeiz faz o melhor lance da posição, torre B7 trazendo defesa. D6 jogado aqui pelo Magnus Carlsen, abrindo a pancada aqui pra cima do peão de F7, né? E vejam como o Ehrgeiz se defendeu bem, né? A casa de G6 está protegida aqui pelo cavalo, não mais pelo peão que tá cravado, né? Tá bem, se controlando bem aqui o Ehrgeiz. E o Magnus Carlsen, e o Ehrgeiz faz o melhor lance da posição, bispo E6, protegendo aqui. Dama em G5 pelo Carlsen, o rei vai para H8 e aqui torre H6 com cheque. Já não é o melhor lance, segundo os computadores, talvez aqui um lance como cavalo G4. É difícil de encontrar essas coisas, né? Aqui é bem de computador mesmo, ainda mais com 3 minutos no relógio Carlsen, 1 minuto Ehrgeiz, né? Mas aqui a ideia seria abrir essa diagonal de casas claras e jogar um lance como bispo D3. Cavalo G6 tentaria defender a posição, torre de em F1, seria possível jogar dessa forma, não é muito claro, né? Como é que... por que cavalo G4 foi um lance bom, né? Mas aqui realmente já não tem mais defesa na posição. Qualquer lance aqui, por exemplo, torre G8, tanto faz. Bom, aqui torre G8 seria muito ruim, né? Dama H6 e da mate não, no ato. O ponto todo é esse, não tem mais lance, né? Rei H7, por exemplo, dama H5. E aqui vai ter bispo por G6, enfim, a posição entra em colapso, né? Checkmate aqui em pouquíssimos lances, né? Torre H6 ameaçando mate, torre H7 defende, as brancas vão ganhar. Então, aqui bizarro, né? Teria cavalo G4, o Carlsen segue com torre H6, cheque, cavalo H7 e de repente o Ehrgeiz aí tá conseguindo amenizar o ataque do Carlsen, incrível isso. Mas o Carlsen segue com dama em H5, pressionando agora aqui em H7, o Ehrgeiz joga F6 no limite, protegendo o cavalo. O Carlsen segue com bispo por E6, torre por E6, dama por F5 foi jogado, torre por D6 capturando o peão, torre por H4 capturando o peão, e aqui torre G7, e a gente olha essa posição e fala o seguinte, o Ehrgeiz mandou bem demais, porque 3 peões para cada um, questão material igual, parece que ele conseguiu anular o ataque do Magnus Carlsen, e você olha para uma posição dessa e você tenta avaliar essa posição, né? E a gente consegue talvez intuir que brancas estão levemente melhores, porque o rei já não tem mais nenhuma proteção, mas não fica muito claro como progredir numa posição como essa, né? E a posição é muito fácil de errar, o ponto todo é esse, essa posição de brancas é muito fácil de você errar aqui. Por exemplo, cavalo E4, você poderia querer jogar para atacar a torre, pressionar F6, e esse lance permite um contra-jogo das negras violento. Torre D1 quase que equilibra aqui a partida, tá? Então é muito fácil de errar numa posição como essa. E é aqui que diferencia Magnus Carlsen da maioria dos jogadores. Ele vai para o melhor lance aqui da posição, H3, né? Aí você fala assim, cara, é muito difícil achar esse H3. E por que esse lance é tão bom, né? Pelo seguinte, galera, aqui o problema todo é o cavalo, ele não podia ir para 4 por conta de torre D1. Então... primeiro H3 já elimina os problemas de checkmate na fileira do fundo. A partida seguiu com dama D7 propondo trocas. E aqui mais uma vez é muito fácil de errar. Mais uma vez é muito fácil de errar. Se você troca as damas aqui, por exemplo, e fala agora sim eu vou jogar cavalo E4, atacando em F6 e atacando a torre, mais uma vez as pretas têm um excelente contra-jogo com torre D1. E aqui as pretas praticamente igualaram a partida. Então é aquele tipo de posição, galera, que se você não souber achar os melhores lances, a sua vantagem vai para o espaço, se dilui, né? E o Magnus Carlsen encontra o melhor lance, dama F3, além de tudo controlando a casa de D1. Incrível, né? Ehrgeiz segue aqui com dama D8, trazendo mais uma proteção para F6. Magnus Carlsen, agora sim, após ter jogado dama D1, dama F3, controlando a casa de D1 e jogado H3, agora sim ele joga o cavalo aqui na casa de E4. A torre está atacada e aqui é difícil você tentar manter a torre aqui. O Ehrgeiz vai para uma ideia bem legal, que é esse ataque descoberto aqui para cima da torre, tá? Torre E6, por exemplo, só tem que agonizar daqui para frente. Torre vem para atacar a dama vem para casa de F5, o cavalo cravado atacado várias vezes. Se a torre sair daí também toma cuidado, a dama que toda sobrecarregada, né? Depois de um rei G8, por exemplo, torre H6, pressão em F6, alguma hora essa sobrecarga aqui, as pretas não conseguem mais segurar a posição, tá? Então é muito ataque, é aquela condição de esmagamento mesmo que o Carlsen faz.
E aqui o Erigaisi vai para essa ideia bem legal de F5, atacando a torre, mas depois de cavalo por D6, dama por H4, o Carlsen segue com torre por E5, capturando o peão. Cavalo G5 foi jogado, um jogador muito perigoso o Erigaisi, e mais uma vez, galera, é muito fácil de errar de novo nessa posição. Porque você fala o seguinte, minha dama tá atacada, então vou jogar a dama em A8 com cheque, perdeu a partida. Perdeu a partida. Por exemplo, torre G8. E aqui você faz o que? A dama tá atacada. Vou tirar a dama daqui. Ou vou jogar torre E8, então vai intensificar a pressão lá em G8. Tá vindo o cavalo por H3, galera. Perdeu a partida. Rei H1 aqui pra não levar mate. Cavalo F4, cheque. Rei G1, cavalo E2. Acabou, perdeu a partida. Se torre por E2, torre por A8. Se rei F1, cavalo G3, por exemplo. E se rei G1, dama aqui em H1, acabou. As pretas vão ganhar isso aqui, vão ganhar. Então, assim, é muito fácil de errar, isso aqui. Olha que loucura isso aqui. Olha essa caçada aqui ao rei. Rei por F5, cavalo G7. Vamos só continuar para ver onde é que vai isso aqui. Não, aqui acabou, né? Se rei F6, cavalo por E8. Não é possível que esse rei vai escapar, né? Alguma hora vai dar ruim isso aqui. Aqui só cavalo por E8 já tá bom, né? É impressionante, impressionante. Aqui impressionante, realmente a posição não permite erro. Então dama A8, por exemplo, perde o jogo. E dama por F5, então, capturando o peão. As pretas igualam. Mais uma vez, cavalo por H3, né? O contra-jogo aqui que o Erigaisi está prometendo. Mais uma vez isso daqui, as pretas conseguem trocar as damas, aliviar a pressão e podem lutar por um empate. Mas Magnus Carlsen vai para o único lance da posição. Torre E8, cheque. E agora, se rei H7, dama por F5 vem com cheque. Não dá tempo das pretas irem com cavalo H3. Incrível isso. A partida seguiu com torre G8 e agora sim, torre por G8, rei por G8, dá para capturar em F5. Mas o Magnus Carlsen, além de tudo, toma mais uma precaução extra, né? O cara realmente é um monstro, porque ele joga primeiro dama D5, cheque. O rei vai para H8, primeiro ele coloca a dama em E5 com cheque, e depois de rei G8, a dama agora controlando a casa de E1, agora ele fala, agora eu capturo o peão com o cavalo. Né? É bizarro isso, atacando a dama, ameaçando o mate. Aqui o Erigaisi ainda vai para uma tentativa desesperada. Cavalo por H3 com cheque, G por H3, dama G5 cheque, vai que o Magnus Carlsen aqui se embanana ou faz alguma coisa errada, mas o Carlsen finaliza com grande estilo aqui, dama G3, e aqui Erigaisi abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Rafa, por que ele não captura agora o cavalo, né? Simples assim. Porque aí o Magnus Carlsen captura o rei, põe no bolso e sai correndo pelo salão, né? Então realmente não dá, a dama tá cravada. Aqui só resta trocar as damas. E aqui a gente tem um final completamente vencedor aqui pras brancas, né? Galera, um espetáculo, assim, é um espetáculo. E o bizarro, o mais bizarro de tudo é que se você vai analisar a partida e você fala aonde o Erigaisi perdeu, né? E ele perdeu aqui no lance 18, galera. É isso que é bizarro dessa partida, né? Ele fez o lance B5. Daqui pra frente ele nunca mais ficou bem na partida. O Magnus Carlsen conseguiu sempre manter uma vantagem ali de 2 pontos, às vezes ia para mais pontos, quando caía a vantagem, não achou aquele ataque lá do cavalo G4 que eu mostrei, mas a vantagem não caía de 2, ele manteve de 2 para cima, B5 lance 18, galera, é bizarro, né? É bizarro jogar contra o Magnus Carlsen. E aqui a precisão mostra exatamente isso, o gráfico, né? O Magnus Carlsen nunca largou a vantagem de 2 pontos, pra cima, sempre podia ter mais em algum momento, menos, mas nunca, é sempre de 2 pra cima. Castigou no começo da partida, né? 91,3% de precisão, 84,4% pro Erigaisi, realmente algo surreal, né? É algo surreal. Essa habilidade que o Magnus tem de quase igual a um robô mesmo, conseguir manter ali uma vantagem vencedora para sempre, né? É incrível, incrível mesmo. Magnus Carlsen vencedor aí do Julius Baer Meltwater Champion Chess Tour 2022. O torneio Meltwater continua, né? Ele é composto de vários campeonatos, então ele é um circuito, né? O circuito continua. Teremos torneio aí também em outubro e também em novembro, tá bem? E mais uma vez vamos aguardar agora o pronunciamento aí do Carlsen. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!